Olá, estamos iniciando o programa Ecologia e Meio Ambiente, uma produção da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E a gente segue o nosso debate sobre os 40 anos da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, e o tema hoje será Saúde e o Meio Ambiente como Direitos Humanos Fundamentais. Conosco está aqui o filósofo e mestre em filosofia, Valdevir Botti, que também é coordenador executivo do CEAP. Bem-vindo, Valdevir. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Também cumprimentar a Vanderleia, você, Márcia, e, claro, quem nos assiste. É um prazer muito grande estar aqui no marco dos 40 anos da Comissão de Direitos Humanos. Certo, conosco também a doutora em Educação em Saúde, professora de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fronteira Sul, e Vanderleia Pulga. Bem-vinda. Obrigada, Márcia. Prazer estar aqui junto com o Valdevir e também nesse marco, dos 40 anos da Comissão de Direitos Humanos, uma entidade fundamental na defesa dos direitos humanos aqui na nossa cidade e também no Brasil. E também com esse tema tão relevante, a saúde e o meio ambiente como direitos humanos fundamentais. Certo. Valdevir, queria falar um pouquinho assim, de que forma a gente pode garantir a efetivação do direito humano à saúde nesse atual contexto, né? A gente está e passa por vários nuances, por vários desafios em relação à saúde e em relação ao meio ambiente. Então, mas eu acho que é importante a gente começar dizendo que é fundamental quando se fala no direito à saúde ou a saúde como um direito humano e nessa relação com o meio ambiente inclusive, que no Brasil a realização, a efetivação desse direito passa pelo reconhecimento, na verdade, desse direito na Constituição Federal. É importante que até 1988, nem todas as pessoas tinham acesso à saúde de forma universal, né? A partir da Constituição, especialmente no seu artigo 196, reconhece as pessoas como sujeitas desse direito à saúde. Então, portanto, é importante reafirmar isso, né? E isso vem, claro, reafirmar o que também se tem construído mundo afora, especialmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, os pactos, especialmente o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, enfim, e que foi reconhecido, inclusive, na década de 90 no Brasil. E, portanto, acho que essa é uma primeira informação, é um primeiro elemento fundamental. E, claro, que a realização desse direito, a partir desse reconhecimento, passa pela construção de políticas públicas, especialmente pela construção do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E é fundamental que esse direito ele não dialoga com políticas específicas de saúde, mas dialoga com outras políticas, inclusive nesse tema que nós estamos tratando hoje, que a Comissão traz junto com a Agenda 21, nesse programa importante, que é a sua relação com o meio ambiente. Quer dizer, que é um elemento absolutamente fundamental para que a saúde, de fato, seja garantida e vista como qualidade de vida, como bem viver, nesse contexto. Certo. Vanderleia, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a contribuição da Comissão de Direitos Humanos na luta pelo direito humano à saúde, né? Você também tem uma larga experiência nessa questão também da saúde coletiva. Então, a Comissão de Direitos Humanos tem, nos seus 40 anos, uma contribuição fundamental desde o início, tem contribuído aqui em Passo Fundo na luta pela garantia do direito à saúde e antes mesmo do SUS existir, né? Então, isso que o Valdevir trouxe, né, dessa conquista que a gente tem na Constituição, ela foi fruto de toda uma luta social que aconteceu no Brasil pela reforma sanitária. A Comissão de Direitos Humanos fez parte também desse processo, né, de garantia da luta mais geral. E aqui no município, não só na garantia do direito à saúde e da participação, da atuação junto à criação e ao Conselho Municipal de Saúde, mas também na garantia de outros direitos que vão incidir e impactar sobre a saúde, né?
Então, vou lembrar de um momento muito marcante e muito recente, que foi no período da Covid-19, em que uma das condições básicas para garantir o direito às pessoas não adoecerem, não transmitirem a água, a lavagem de mãos, e várias famílias em Passo Fundo tinham a dificuldade de não ter acesso à água, e a Comissão de Direitos Humanos, junto com as lideranças dessas comunidades, fizeram parte de um movimento que garantiu pelo menos parte dessa conquista, né? Então, a Comissão de Direitos Humanos tem atuado muito nas lutas pela garantia da habitação, da água, de direitos fundamentais, né, pela não violência, e que isso tudo acaba incidindo também, impactando na questão da saúde. Então, é uma das entidades reconhecidamente aqui no município, no estado, a nível nacional e internacional, pela sua atuação junto ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, é estratégica, né? Comemorar esses 40 anos significa celebrar a força e a luta, né, de pessoas que fazem esse trabalho voluntário, né? Um trabalho social e na defesa dos direitos humanos. Fazem a diferença, não é, Valdeir? E talvez só para complementar o que a Vanderleia já assinalou, e também como associado da Comissão de Direitos Humanos, como ex-coordenador da Comissão de Direitos Humanos, acho que é importante a gente reafirmar que a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, assim como outras entidades, inclusive que constrói uma rede no Brasil inteiro, né, vinculado a diversos movimentos, e a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo é vinculada ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, ela cumpre um papel importante quando você fala da efetivação dos direitos humanos, de ser um espaço onde, quando pessoas se sentem lesadas, né, no seu direito à saúde, por exemplo, elas procuram a comissão e tem lá um local de acolhimento e encaminhamento dessas demandas, certo? Mas não é só nessa perspectiva de acolhimento de demandas específicas, ela atua, sobretudo, na construção de políticas públicas como o fortalecimento do SUS em Passo Fundo, na região, no estado e no país. Ou seja, a realização do direito passa pela construção, não de correr atrás do prejuízo, mas de construir políticas públicas que sejam fundamentais. Para garantir. Exatamente. Por isso, por exemplo, que a comissão, historicamente, foi uma das entidades, uma das que mais participou do Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo, com essa compreensão, ou seja, é um espaço democrático de contribuição, de participação, para que a gente tenha políticas públicas qualificadas e de acesso para a população que realiza o seu direito à saúde. Então, acho que isso é muito importante, essa forma de atuação, porque ela atua em várias pontes, em vários lugares, olhando especialmente para a população que é o sujeito, né, as pessoas sujeitas do direito. Você falou uma questão muito importante, que são as políticas públicas, né? De que forma, né, a comissão e de que forma as pessoas conseguem fazer esse movimento a partir das entidades representativas para garantir políticas públicas, né? Para buscar essas políticas públicas que garantam efetivamente. A gente vem aqui no Rio Grande do Sul de uma situação climática que acabou assolando, né, boa parte do estado, e principalmente várias doenças que estão surgindo a partir disso, não é, Vanderlei? Sim, então, um outro aspecto que eu gostaria ainda de ressaltar, né, do trabalho da Comissão de Direitos Humanos é a formação, né, a formação de agentes populares de defesa de direitos humanos. Eu acho que é uma das coisas também muito importante, né, que prepara as pessoas para poderem atuar. E em relação a essa articulação entre a saúde e o meio ambiente, cada vez mais isso está presente, a gente enxerga isso de forma mais visível nos momentos dos desastres socioambientais, como o que aconteceu aqui com as enchentes, que além daquilo que é visível, né, que é os problemas como a leptospirose, como outros problemas que vêm depois dessa catástrofe, a gente tem um problema seríssimo, que é o problema de saúde mental, né? Porque todas as pessoas que passaram
por esse sofrimento, que é um sofrimento social e climático, né, ele acaba incidindo muito no adoecimento mental da população, né, além das outras doenças infecto-contagiosas que a gente tem. Então, a própria Organização Mundial da Saúde nos alerta há muito tempo da importância que é a gente pensar na saúde como um direito humano estruturante que se articula com um conjunto de outras políticas, né? Eles têm um documento grande, inclusive, que traz a saúde perpassando todas as políticas, né? Então, é um dos aspectos assim que mostra a sua força intersetorial, né? Porque, querendo ou não, cada uma das políticas acaba impactando na produção de saúde ou de adoecimento da população. Um outro aspecto assim importante para a gente destacar é que na Agenda 2030, né, da Organização Mundial da Saúde, tem ali um dos objetivos que é o desenvolvimento sustentável e dentro dele a questão da saúde é um dos elementos estratégicos, né, que fortalece a necessidade da gente poder pensar tanto a articulação da saúde com o ambiente, com a nossa relação com a grande Mãe Terra, né, o nosso planeta, que mais do que um lugar para viver, ele é uma força viva e, portanto, a gente precisa tratar a natureza, o planeta e todos os seres vivos numa relação entre essa rede de seres vivos e não o ser humano como alguém que está aí para explorar tudo que nós temos na natureza. Então, acho que também nos convoca a repensar a nossa relação com a natureza e com os outros seres. E a gente tem estudos desde 2010 aqui no Rio Grande do Sul, através da FEPAM, apontando que iria haver um aumento tanto de chuva quanto o aumento de temperatura, não é? Então, a gente acabou não se preparando para isso, né? As autoridades, os órgãos, as organizações e a própria população, né? Porque a responsabilidade é nossa também, porque é muito a gente joga para o outro, né? Que começa lá com a separação do lixo na minha casa, né? Do resíduo que eu produzo. Então, a gente não pega para a gente. E agora a gente está aí passando por tudo isso, e como tu bem falou, é uma questão que está posta, não é? Que a gente precisa, temos um desafio aí importante agora, não é, Valdomiro? Eu diria, Márcia, veja, eu acho que esses estudos, esses alertas, eles vêm de muito tempo. E atuações do ponto de vista de colocar o meio ambiente na agenda central também teve muitas, inclusive a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Desde a sua fundação, há 40 anos, portanto estamos comemorando, né, os 40 anos, ela vem alertando e vem se somando a outras entidades, inclusive a Agenda 21, nesse alerta. O problema é que, de fato, várias forças políticas, várias forças sociais acabaram não só não se preparando, como negando o aquecimento global e as mudanças climáticas. A gente teve uma onda aí de negacionismo. Exatamente. Anos, né? Exato. E esse negacionismo, ele vai cobrar seu preço. Então, eu acho que é muito importante a gente reafirmar isso, ou seja, quando nós falamos de saúde, né, nós já víamos antes das enchentes, enfim, tendo muitos reflexos, inclusive para além do que a Vanderlei estava dizendo, né, o problema com a pele, problemas de respiração, enfim, a qualidade do ar, dos rios, das águas. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo sobre a mesa. Tendo, então, tudo isso tem um reflexo grande para a saúde. O que acontece? Quer dizer, diante desses negacionismos que nós tivemos e se reforçando nos últimos tempos, obviamente eu acho que está na hora da gente rever de fato e mais a sociedade cobrar o preço desses negacionismos. Por quê? Porque ele fere os nossos direitos, no caso hoje para nós aqui, o direito à saúde e o direito ao meio ambiente sustentável que a ONU reconhece. Eu acho que aqui está um elemento central desse tema. Por quê? Porque, de fato, ou ele vem com a seriedade necessária para a mesa, ou senão a gente vai repetir catástrofes e quem mais sofre com isso são as populações mais pobres, mais vulnerabilizadas de novo. Certo. A gente vai a um breve intervalo e aí a gente retorna para falar sobre os desafios
que vamos enfrentar aí na questão dos direitos humanos, né, de manter e de garantir direitos humanos, tanto à saúde como ao meio ambiente. A gente já retorna. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos com a ecologia e meio ambiente. Nós estamos falando sobre saúde e meio ambiente como direitos humanos fundamentais. Valdevir, gostaria de falar um pouquinho, né? A gente estava falando sobre a questão de que nós, enquanto população, enquanto, né, pessoas, também temos que dar a nossa contribuição, né? Para que tanto as políticas públicas como a questão do meio ambiente possa ser melhor trabalhada, melhor discutida. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho de que forma se pode qualificar essa participação popular e também esse controle social da política pública da saúde. Então, veja, eu acho que a gente terminou o bloco anterior falando exatamente isso, né, da importância de que esse tema, efetivamente, ele ganhe os nossos espaços públicos, ou seja, ele precisa ser discutido na escola, né, na universidade, ele precisa ir para as nossas dos mais variados espaços sociais como uma preocupação central hoje da sociedade. Ele não pode ser mais uma agenda, ele tem que ser uma agenda central. E a gente estava conversando, inclusive, né, no próprio âmbito da Comissão de Direitos Humanos, um debate sobre esse tema, de que Passo Fundo tem uma responsabilidade muito grande, inclusive, com o Estado, uma vez que aqui nós temos o nascedouro, né, de 4 bacias, e nessa perspectiva um elemento fundamental. Então, Passo Fundo precisa assumir essa sua responsabilidade, inclusive para contribuir para que enchentes e desastres, como aconteceram, não venham a acontecer, né? E tem várias formas de como se faz isso, inclusive os especialistas discutindo isso. Então, acho que esse é um elemento importantíssimo que a gente precisa elencar. Claro que várias ações são fundamentais, desde as ações lá da nossa casa, né, da separação do lixo, enfim, que é uma educação ambiental que a gente precisa fazer, né, e precisa bater, digamos assim, nesse ponto, mas também ele precisa estar transversalizado com políticas públicas que, digamos, não adianta eu separar o lixo lá em casa se eu não tenho depois um processo de separação, né, inclusive de construção de alternativas de renda para a população. Então, eu acho que a gente precisa fazer um conjunto de ações integradas, mas com mais força. É isso que eu queria destacar, né? A gente está muito devagar, esse é um tema muito ele está deixado de lado, né? Então, acho que esse é um elemento fundamental. Certo, Vanderlei. Então, além do que o Valdevir trouxe, né? A saúde, ela precisa estar no nosso horizonte diário, né? Porque a gente pode se colocar em risco de adoecimento o tempo inteiro. Então, é um desafio que é individual, que é familiar, que é comunitário e que também é de políticas públicas, né? E também de interesses e acordos nacionais e internacionais. Então, no âmbito mais individual, familiar, tem esses exemplos, né, que o Valdevir trouxe e que eles dialogam com políticas locais que não adianta separar o lixo se não tiver a coleta seletiva, porque no final ele vai ir para o mesmo destino. Mas é bem importante que a gente se pergunte o que ameaça a vida e a saúde na minha casa, no meu território, no nosso município, no nosso país. E o que promove a vida e a saúde. São 2 perguntas muito simples, mas que elas trazem a articulação entre a saúde e o meio ambiente, né? E a partir daí a gente pensar ações
nesse âmbito familiar, comunitário, no território onde a gente vive, integrando as escolas, assistência social, o meio ambiente, as diferentes políticas públicas locais, para a gente pensar iniciativas comuns que ajudem a construir uma vigilância no sentido de proteção à saúde, o ambiente e a proteção à vida. Então, a gente tem discutido muito, construído iniciativas no Brasil, né, de vigilância popular em saúde, que justamente dialogam com os riscos socioambientais que a gente tem no nosso território, né? Desde a questão da água que não é potável, ou do saneamento básico, que às vezes ele deixa a desejar, e a gente também aqui em Passo Fundo é um desafio, o uso dos agrotóxicos, que ameaça a vida e a saúde de muitas pessoas, né, além da destruição do meio ambiente, e, enfim, outras questões interrelacionadas nisso. Um outro aspecto assim, que eu gostaria de trazer é a importância que tem também da gente mudar a forma de compreender isso, né, que é um desafio de paradigmas. A gente precisa enxergar o ambiente, o meio ambiente, como parte da vida. E aprender muito com os povos originários, que eles sempre integraram a natureza como parte da sua vida, né? Nós dependemos da natureza para sobreviver e nós precisamos cuidar dela também, né? Então, hoje, o avanço da dengue, né, de outras doenças que vêm por falta pelo desequilíbrio ambiental, elas também são sinais alertas que precisamos observar para a gente poder repensar esse nosso modo de nos relacionarmos com a natureza e entre nós. Então, as políticas públicas são parte fundamental disso, o nosso compromisso individual, familiar, comunitário também é, mas essa mudança de paradigma, ela também coloca em alerta acordos internacionais, né, do nosso país e de outros países, com essa agenda importantíssima, né, que na Organização Mundial da Saúde se chama isso, alguns chamam de saúde planetária, de saúde global ou de saúde única. De qualquer forma, as nuances conceituais disso, elas remetem à importância da gente pensar essa articulação do cuidado, da promoção da vida e da saúde, integrada com o ambiente com o qual nós vivemos, né, com o nosso planeta. O desafio também é fazer essa articulação, não é? Com certeza, nem sempre é fácil, mas a gente precisa mirar esse objetivo, né? Essa articulação, eu diria, entre todos os direitos, mas nesse caso que a gente está falando especialmente de saúde e meio ambiente. Eu acho que a Wanderleia trouxe, mostra, né? A gente poderia ter outros exemplos, inclusive, de patologias, né? De doenças que estão surgindo ou se potencializando, digamos assim, por essa desintegração, por esse descuido, seja desequilíbrio do meio ambiente. Eu acho que isso é uma questão bastante sintomática, e a saúde ela ajuda a ecoar exatamente isso, porque é onde a gente percebe muitas vezes o que está acontecendo, né? E o cuidado que a gente precisa ter. A gente falava isso, né? Que o meio ambiente, a degradação, ela acontece de uma forma lenta, né? E as pessoas acabam não se dando conta disso. Aí se dão conta quando acontecem grandes desastres, não é? Que aí as pessoas, né, acabam vendo esta realidade efetivamente. Também é um desafio, não é? Com certeza. Acho que esse tema dá nem sempre os efeitos, as consequências do desequilíbrio, né, da degradação ambiental, né, que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Ele é visto, digamos assim, a olho nu, imediatamente, né? Ele, às vezes, ele vai se mostrando gradativamente, e muitas vezes a gente precisa precisa da ciência, né, para nos ajudar a mostrar os efeitos. É o caso, por exemplo, dos agrotóxicos, né? Você precisa ter estudos, e como ele não é muitas vezes visto a olho nu, de forma fácil, de forma rápida, imediata, a gente vai protelando, a gente vai deixando. Então, eu acho que esse fenômeno, e ele inclusive produz o negacionismo.
Mas efetivamente esses últimos desastres que aconteceram não só no Brasil, né, mas que aqui no estado nós fomos afetados diretamente, ele vem exatamente mostrando agora o que é que significa isso, né? Que nós precisamos ter, ou seja, a gente precisa ter um outro cuidado, uma outra relação, né? E aí, de fato, reiterar como os povos originários, né, têm esta relação, a gente precisa ter uma outra relação com o meio ambiente, né, com a natureza, para, de fato, digamos, nos reintegrarmos de forma equilibrada com o meio ambiente, né? A gente teve muitos retrocessos nos últimos anos também, né? De políticas, retrocesso de garantias e principalmente em relação ao meio ambiente, não é? Apesar de ter todo um histórico, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e a gente precisa ver, né? Analisar o que foi o que a gente fez até agora, né? O que se retrocedeu, e para tentar de alguma forma avançar, porque do jeito que está posto, alguma coisa precisa ser feita, não é? Eu acho que o desafio, o retrocesso foi em vários direitos, né? Foi em relação aos direitos humanos como um todo, aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, aos direitos ambientais, né? A gente teve uma perda considerável do que a gente já tinha conquistado na Constituição de 88 e que, por um período, a gente acabou, em função do negacionismo e de uma compreensão de que os direitos não são tão importantes assim, a gente acabou retrocedendo em muitas questões, né? Temos experiências ainda de trabalhos similares à escravidão, né? E uma série no caso da saúde, a gente teve uma perda, e da educação, uma perda imensa com a emenda constitucional que acabou congelando os recursos da área da saúde e da educação. Isso é um dos retrocessos marcantes, né? Tivemos retrocessos imensos com o corte de recursos no período do governo Bolsonaro para as tragédias e emergências, né? Então não teve investimento nessa área. Então tudo isso são reflexos que depois acabam incidindo em situações como as que a gente infelizmente acabou vivendo recentemente aqui no estado e em outros estados com as queimadas, né, por exemplo. Então esse é um aspecto. O outro que eu queria trazer é que estamos em ano de eleições e são momentos riquíssimos para a gente debater a cidade que a gente quer, o município que a gente quer, os modelos de desenvolvimento que nós queremos para o lugar onde a gente vive e onde a gente mora. Então é muito importante que a gente possa pensar que Passo Fundo nós queremos, que ações e políticas são fundamentais que a gente tenha para o desenvolvimento urbano, para o desenvolvimento econômico, social e para o meio rural, que possa colocar a promoção da vida e da saúde em primeiro lugar. Porque se a gente coloca isso, os outros aspectos eles se interrelacionam, porque muitas vezes a gente só pensa no lucro que isso vai nos trazer e a gente não olha as consequências que isso vai trazer para a saúde e o impacto financeiro para depois poder corrigir, e muitas vezes vidas são perdidas, né? Nem economicamente a gente consegue recuperar, e muitas vezes o gasto que isso traz para a área da saúde ele é tão imenso que poderia ter sido evitado, né, se fosse pensado, né, nessa perspectiva de um desenvolvimento social, econômico sustentável, né? Tá certo. Nosso tempo está esgotado. A gente quer agradecer. Obrigada, Valdevir, pela sua participação aqui no programa, pela sua contribuição. Agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, no marco dos 40 anos, e eu queria muito rapidamente parabenizar também a TV Câmara exatamente por oportunizar esses espaços de debate, de ouvir as vozes locais e regionais. Parabéns e muito obrigado. A gente que agradece. Vanderlei, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu quero agradecer a você, à TV Câmara, e também parabenizar a Comissão de Direitos Humanos pelos seus 40 anos de atuação. Agradecer e reforçar
a importância desse trabalho que vocês desenvolvem aqui, né? Um trabalho de comunicação e ao mesmo tempo de orientação e educação. Parabéns. A gente que agradece. O Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui, a gente retorna na próxima semana. Até lá!